Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje você assiste a segunda e última parte de uma série super especial que nós estamos fazendo sobre interdição. Veja quem são os nossos convidados de hoje. A promotora de Justiça Luciana Maria Viana Direito, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e também o nosso convidado, o promotor de Justiça Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e a pessoa com deficiência do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que esse é o nosso programa, né, final sobre o tema. Depois a gente vai voltar com esse tema lá na frente, se Deus quiser. Mas hoje a gente quer esgotar aqui algumas questões que ficaram para a gente trabalhar do programa passado. Bom, você que faz direito, você que está prestando concurso, né, você de vez em quando tem dúvidas sobre o tema interdição, porque sempre há uma figura de um curador. E tem a figura de um tutor em outra área também. Eu pergunto para o doutor Luiz Cláudio, qual a diferença que tem entre o tutor e o curador, já que ambos cuidam de alguém que tem algum tipo de incapacidade? Porque assim, na verdade você tem as incapacidades que são decorrentes do fator etário, né? Então no caso de crianças e adolescentes, a situação seria resolvida através de tutela. Curatela para maiores, né? Pessoas que já têm 18 anos ou mais, exigem para situações de incapacidade o curador, né? Curador para maiores, tutela para menores. Pois no caso de um portador de síndrome de Down, por exemplo, seja menor de idade, quem é que atua nesse caso? Não vai haver diferença, a síndrome de Down não vai fazer diferença enquanto ele for menor, porque qualquer menor é incapaz. A diferença apenas haverá quando ele completar 18 anos, e aí a gente volta a dizer, não quer dizer que ele tem que ser interditado pelo fato de ter síndrome de Down, se for detectado que a síndrome, no caso particular dessa pessoa, gera uma incapacidade, uma dificuldade de entendimento, uma possibilidade de sofrer prejuízos por não conseguir administrar bem determinados setores da sua vida, vai gerar uma curatela pelo fato de ele ter uma síndrome que causa uma dificuldade na gestão da sua vida. Mas veja bem, o que a gente defende é que a gente nunca deve não há coincidência entre ter uma doença, uma síndrome, uma característica pessoal e a interdição. A interdição pressupõe uma dificuldade no caso concreto, né? E não o fato simples de ele ter, por exemplo, síndrome de Down. Doutora Luciana, a audiência é um ambiente derradeiro, né, para se discutir essas questões e para que o juiz decida, né? A audiência de impressão pessoal é uma audiência muito importante, porque nela, tanto o promotor quanto o juiz terão, assim, oportunidade de realmente conhecer aquela pessoa que está sentada ali, que se está tratando, que se está pedindo, ou através do Ministério Público, através de seus familiares, a interdição. É uma audiência muito importante que deve ser feita com todo o cuidado, certo? Deve haver, assim, toda percepção é necessária nessa audiência, porque a gente às vezes não pode se basear tão somente no laudo, mas a gente deve ouvir a pessoa que está sendo interditada. Isso é uma das coisas assim que a gente vem batalhando para tentar conscientizar as pessoas que trabalham na justiça. Tanto que o Luiz Cláudio mencionou anteriormente, um dos nossos enunciados, que nós, como equipe, promulgamos, ele prevê que a pessoa interditada seja ouvida na escolha de seu curador. Quer dizer, o juiz, quando ele vai exarar a sentença, quando ele vai sentenciar, ele tem que ter muito cuidado também, né, doutor Luiz Cláudio? Claro. Porque ele está operando ali com o ser humano, então ele não pode reforçar estigmas, né? Claro. É esse trabalho que a gente está tentando disseminar. Porque, de fato, o juiz ali, ele tem o poder de afetar profundamente a vida daquela pessoa que está diante dele. Daí a importância da audiência de impressão pessoal. E a gente defende também que o processo em si, ele é muito focado na perícia só médica. Até hoje isso acontece. Então o perito que tem maior relevância nesse trabalho, muito embora não precise ser médico, a gente, como você mesmo colocou, a gente tem o conhecimento da psicologia, serviço social, tudo trabalhando junto, mas sem dúvida a tradição do processo de interdição leva a uma relevância médica. Isso a gente também está tentando desconstruir um pouco. Não que não seja relevante, claro que é, mas não só ele. Porque o que isso leva às vezes? Leva a você rotular
a doença e de esquecer da pessoa, né? Como aquela pessoa vive. Um exemplo em cima de uma pergunta que você fez anteriormente. Se você colocar 50, 60 anos atrás, uma pessoa que nascesse com síndrome de Down ia ter uma dificuldade muito grande de desenvolvimento. Hoje, você tem pessoas que estão na universidade, né? Em outros países a gente tem casos de pessoas que estão na política e que nasceram com síndrome de Down. Onde é possível a intervenção precoce, estímulos. Então, a pessoa tem síndrome de Down, é incapaz. Hoje não é assim. Não importa que ela tenha síndrome de Down, né? Eu tive mononucleose, eu vou ter que ficar tapora. Cada uma são rótulos que atrapalham na visão da pessoa. Ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa. Por acaso tem essa característica. Então, por isso a gente acha que há que se afastar um pouquinho desse rótulo médico para a gente trabalhar um pouco a pessoa e saber em que contexto. Então, Luciana, mas o Poder Judiciário está acompanhando essa linha evolutiva de sair desses estigmas? Porque os senhores estão colocando bem, existem gradações dessas síndromes, dessas doenças, né? O Poder Judiciário está trabalhando com isso também? Pois é. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, nas decisões exaradas na vara de órfãos e sucessões, que é na capital as que tratam das interdições dos não idosos, digamos assim, ainda verificamos uma grande maioria de interdições totais. Mas acredito que esse trabalho que estamos desenvolvendo, que justamente tem essa finalidade de disseminar a humanização da interdição, ou seja, tornar a interdição parcial regra e a interdição total exceção, e não ao contrário do que estamos vendo, acredito que isso a longo prazo, a curto e médio prazo, terá um efeito, e a longo prazo, então, nós veremos o contrário do que nós vemos hoje. Uma grande maioria de interdições parciais e uma pequena minoria de interdições totais. Quer dizer, o tema ele acaba se refletindo em várias áreas, né, doutor Luiz Cláudio? A gente teve uma novela recentemente aqui no Brasil, onde um advogado ele se relaciona com uma moça que era autista, não é? Muita gente classificou aquele episódio como uma permissividade poética, aquilo jamais aconteceria. Pelo que os senhores estão falando aqui hoje, é possível que aconteça. É possível que aconteça e nós poderíamos dizer que aquele tipo de relacionamento é classificado por parte do homem ali, né, como de boa índole. A gente não pode classificar aquilo como uma conduta criminosa, porque a suposta vítima teria uma capacidade mínima, uma capacidade suficiente para poder se autodeterminar. Isso, sem dúvida, assim, esse projeto que a gente está desenvolvendo, é importante lembrar, né, Luciano, que esse projeto também é feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público tem um projeto chamado Interdição Parcial é Mais Legal, que tem o mesmo, está harmonizada com esse trabalho que a gente está fazendo. Então, na verdade, não é uma coisa só do Rio de Janeiro. É uma preocupação nacional. É uma preocupação nacional, que de fato está mais no MP. Eu acho que o Judiciário, com certeza, em seguida, né, a gente vai ter um trabalho harmônico. Mas o que acontece? Essa situação da novela, ela é vista no dia a dia. O autismo tem um espectro, na verdade, o autismo na verdade é um espectro de possibilidades, que vai do mais grave ao mais leve. E, invariavelmente, a vida ela não está conformada dentro de um processo. Então, não é incomum, ao se deparar com uma pessoa interditada, e, por exemplo, com um assistente social vai visitar, essa pessoa tem filho? Tem filho. Mora com a pessoa? E aí você vai ignorar isso? Enfim, aí houve o que? Um estupro ali? Então, não é bem isso. Então, claro... Não há que se falar em direito objetivo nesse caso. Aí é caso a caso. Porém, a gente também não pode afastar que há casos de abuso, que também não são incomuns, de pessoas que têm um comprometimento grave e que são exploradas sexualmente. Isso acontece, isso é crime. O que a gente está alertando é que é uma questão mais complexa do que, a princípio, parece, né? E a sensibilização caso a caso, né? Como o Luiz Cláudio bem falou, não basta, a gente tem tentado, apesar de ser o parecer mais relevante, não basta só o parecer psiquiátrico. A gente tem que saber como aquele ser humano interage no seu dia a dia
com as outras pessoas, com a sociedade, fazendo as suas obrigações diárias, se está bem cuidado, se ele consegue gerir a própria vida de forma própria, enfim, isso é o que é o mais importante. Por isso, quer dizer, o auxílio da assistente social, do psicólogo, para a gente poder sensibilizar o caso a caso, humanizar, né, caso a caso. No caso da audiência, no caso de um idoso que esteja sendo ali objeto de um pedido de interdição, ele pode, inclusive, ali revelar que ele está sendo sujeito de maus tratos e a situação ali ganha um outro contorno, né? Como a vovó diria, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Sim, com certeza, né, Cláudia? É muito comum, às vezes, um dos filhos, quando tem mais de um filho, querer ser o curador e aquela pessoa, aquele senhor, aquele idoso, não querer que aquele filho seja o curador, querer que seja um outro filho. Então, há essas divergências familiares, isso é bem comum, né? Que a gente vê isso na nossa prática. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, que é nosso intervalo aqui no TV Justiça, mas não saia daí, porque o tema está muito bacana. A gente volta já já com o MP Cidadão.